Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última lição de número 13, que tem como título Perseguido, mas não derrotado. Nós vamos estudar essa lição no dia de hoje. E o texto áureo diz assim: Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Salmo 56, versículo 4. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Objetivos da lição são 3. Mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, explicar que as crises são passageiras. Texto de referência, irmão, se encontra em 2 Coríntios 11. Abra sua Bíblia para você acompanhar. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Leituras complementares: Deuteronômio 31:8, Isaías 41:13, Atos 23:11, 1 Coríntios 7:20, 1 Coríntios 16:13, Filipenses 4:13. Irmãos, a introdução diz assim: veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã. Glória a Deus. E aqui, irmãos, o comentarista, o pastor Abner, nesse trimestre, ele preparou essa lição e aqui ele faz uma pergunta: como o cristão deve enfrentar as crises sem sucumbir diante delas? Como que a gente, irmãos, devemos enfrentar as crises sem sucumbir diante delas, né? E aí ele diz que esse tema que nós que nós estudamos nesse trimestre, nós vimos conhecer de perto os princípios para que quem deseja ser vitorioso diante de tantos obstáculos precisa aproveitar as oportunidades a fim de prosseguir tendo um crescimento saudável, fortificado e enraizado na palavra de Deus. Foi isso que nós aprendemos neste trimestre, que teve como título Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Então, em todo esse trimestre, nós estudamos isso, né? Como confiar no Senhor em tempo de crise, entender a soberania de Deus em meio às crises, como que a gente deve enfrentar as fornalhas do dia a dia, né? O crente fiel, ele experimenta um socorro divino mesmo em tempo de crise, que a gente tem que usar a fé diante dos confrontos da vida, que a gente tem que enfrentar os gigantes, né, para a gente conquistar a vitória, que a crise também é uma oportunidade de recomeço, que diante do caos iminente, quando você não vê solução para nada, Deus está ali para te conceder o escape, que as adversidades elas geram oportunidades e que em meio às crises você também prospera, porque tudo está na mão de Deus e é Deus que controla tudo. E hoje nós vamos conhecer a vida de um apóstolo que foi perseguido, mas que não foi derrotado. E quem é esse apóstolo, irmãos? É o apóstolo Paulo. Então nós vamos já para o tópico 1, que diz assim:
um chamado em meio às crises, um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Olha que lindo aqui, que o comentarista está passando para nós sobre como é que ele enxergou o apóstolo Paulo na sua caminhada. Ele diz que o apóstolo Paulo deixou um legado, uma biografia admirada por muitos, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Eu fiz umas anotações aqui e eu vou ler para vocês. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. O legado que Paulo deixou, irmão, foi a sua própria história, né? Podemos dizer que a história de Paulo impressiona antes e depois da sua conversão. Antes, porque ele acreditava que estava fazendo a coisa certa quando perseguia os cristãos. Ele era filho de judeu e recebeu um privilégio da cidadania romana. Seu pai era membro da seita dos fariseus, que eram homens zelosos pela lei. Por isso que ele julgava estar fazendo a coisa certa ao perseguir os cristãos. Veja bem, a descendência de Paulo. Quem era o seu pai, né? Diz que ele era um membro da seita dos fariseus, que eram homens zelosos pela lei. Então você tinha que andar na lei direitinho ali, senão eles te caçavam. E Paulo, com isso, ele achava que perseguindo os judeus, ele estava fazendo a coisa certa. Perseguindo os cristãos, ele estava fazendo a coisa certa. O depois que mencionei é que quando no caminho de Damasco, uma súbita luz do céu brilhou do seu redor, caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O encontro foi sobrenatural. Os companheiros de viagem ouviram as vozes, mas nada viam. Então levantou-se Saulo da terra, mas nada podia ver. Olha só, irmão, o encontro com ele, que Jesus teve com ele, foi um encontro sobrenatural. Diante daquela luz, o homem ficou cego e caiu por terra, né? E aí ele nada podia ver, né? Ele foi guiado pela mão, ficou cego, foi guiado pela mão. Esteve 3 dias sem ver. Durante esses 3 dias, nada comeu e nada bebeu. Foi assim que começou a história de Saulo. Existia, irmãos, em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: vai-te até a rua direita, a rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, o homem já estava orando, pois ele está orando. Ananias questionou e falou para o Senhor: Senhor, tenho ouvido que esse homem tem feito grandes males aos teus santos em Jerusalém e tem autorização para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha só, irmãos. Esse é o homem que deixou um legado, uma biografia admirada por muitos. Um homem disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Que bonito, né? E aqui vai para a gente aqui já uma pergunta. A gente está realizando a obra de Deus com excelência? Nós estamos fazendo a obra de Deus com excelência, irmãos? Qual o legado, irmãos, que nós estamos deixando? Né? Qual o legado que nós estamos deixando para os seguidores? Faz-me lembrar, irmãos, assim, uma cena quando falece um irmão, quando um irmão dorme no Senhor, que tem aquele velório e todo mundo vai ali
e dar um bom testemunho da vida daquele irmão, do legado que ele deixou na obra, né? Quanta coisa bonita que a gente escuta, né? Sobre os irmãos que o Senhor leva embora. Olha, esse irmão era batalhador, trabalhava na obra, fez isso, fez aquilo, né? Deixou um grande legado. Então, irmãos, que nesta manhã a gente repense, né? Qual o legado que nós estamos deixando, né? E que nós possamos realizar a obra de Deus com excelência. Uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda a perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. De maneira repentina, Paulo abandona sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. Atos 26, 28. Ele chegou a discorrer sobre seu sofrimento pela noiva de Cristo, das marcas em seu corpo por ela e do seu amor e zelo que sempre teve pela igreja. Gálatas 6, 17. Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na sociedade em que vive o perfeito caráter de Cristo. Glória a Deus. E aqui o comentarista está falando das marcas que Paulo teve no corpo, né? Em sofrimento pela noiva de Cristo. E o título, irmão, diz perseguido, mas não derrotado. E no decorrer do texto de 2 Coríntios 11, diz aqui que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. E aí eu estudando isso, irmãos, o que quis dizer? O que ele quis dizer com isso? Que quando um ladrão era preso ou alguém que fosse preso, que fosse condenado a receber as chibatadas, diz que eles tinham que o capataz, aquele que fosse aplicar a chibatada, tinha que dar 39 chibatadas, que não podia dar 40, porque se desse 40, era anulado lá o julgamento. Então, quando eles tinham que contar 1, 2, 3, até chegar nas 39, não podia chegar nas 40. Então, veja bem, ele fala aqui que ele recebeu 5 quarentenas de açoite menos 1. Então, eram 40 chibatadas, mas não podia dar as 40, tinha que dar 39. Então, os irmãos multiplicam 39 vezes 5, para ver quantas chibatadas o Paulo levou. 39 vezes 5, 9 vezes 5, 45, vão 4, 3 vezes 5, 15, com mais 4, 19. 195 chibatadas, irmão. Ele está dizendo aqui, no versículo 24. E aí no versículo 25 ele fala, 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. O abismo deve ser um buraco fundo, escuro, frio, né? Aí ele diz aqui no versículo 26, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos da minha nação, olha só. Em perigos do gentio, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha só, irmão, como esse homem foi perseguido. Ele foi perseguido pelo seu próprio povo, porque quando ele abandonou a carreira de perseguidor, ele começou a ser perseguido pelo seu próprio povo, né? Os judeus, irmãos, cristãos, não o viam com bons olhos. Então, quando ele se converteu, o que aconteceu? Nossa, será que esse homem é crente mesmo? Será que esse homem se converteu a Cristo mesmo? Ele matou, aprovou a morte de tantos judeus. Então, os judeus não viam Paulo com bons olhos. E os pagãos também não viam Paulo com bons olhos. Veja bem, irmãos. E os gentios também não, né? Porque aqui ele está falando, ó, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha só. Então a própria palavra do Senhor, irmãos, ele
ela traz para a gente as explicações, né? Às vezes a gente quer falar só aquelas coisas bonitas, né? Mas às vezes, quando eu leio a palavra do Senhor, eu falo, meu Deus, mas acontecia isso lá no século I, no século II, antes de Cristo, depois de Cristo, as coisas aconteciam. Então Paulo era hostilizado dentro da própria igreja, né? E esse é o modelo, e esse é o legado que ele deixou da sua biografia, né? Ele deixou esse legado da sua biografia, que eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, esse homem realmente. E ele aqui no versículo 30, ele fala assim, ó, se eu tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? Então, esse é o Paulo, né? Esse é o Paulo que foi perseguido, mas ele não foi derrotado. Sua missão era maior do que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Olha só, Jesus disse por diversas vezes que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo Paulo sofreu bastante. No entanto, não desistiu de sua missão. E aqui, irmãos, vai de novo, né? O que a gente tem aprendido aqui na escola dominical é que tem muita gente enganada com o evangelho. Tem muita gente achando que o evangelho é ter uma vida boa, é ter uma casa boa. Por quê? Porque o coração está naquilo, né? Na casa boa, na vida boa, no emprego bom, nas comidas boas. É isso que o nosso corpo quer, é isso que a gente gosta. Mas aqui, a gente está vendo aqui, irmãos, o comentarista explicando que Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão mesmo num contexto de perseguição e desprezo. E ele traz que Jesus, por diversas vezes, disse que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. Então, um homem que foi apedrejado, né, deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido, que sofreu naufrágio, que foi açoitado, que foi preso, que passou fome, né? Que passou perigo entre os gentios. Veja bem, irmãos, não teve vida boa para ele. Não teve vida boa para ele, não. Então, que nesta leitura, né, que a gente está fazendo aqui sobre a vida do Paulo, o legado dele, que nós possamos refletir, né, sobre a nossa caminhada nessa terra. O versículo, o capítulo 20 de Atos, versículo 23 e 24, diz assim, Atos 20, versículo 23 e 24. Deixa eu achar aqui, irmão. Diz assim, ó. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Olha só. Ele já sabia, né? O Espírito Santo ia na frente dele e já falava, ó, lá naquela cidade te espera cadeias e tribulações. E mesmo assim, irmão, ele não tinha a vida dele como preciosa para ele mesmo. O que interessava para ele era cumprir o ministério que ele havia recebido de Jesus. Nossa, irmãos, e aí eu fico meditando na minha vida. Eu falo, nossa, Senhor, o que o Senhor pede de mim, né? É tão pouco e às vezes eu não consigo dar aquilo que o Senhor pede de mim, né? A luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém, é mister dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus.
Essa influente seita determinava que a lei devesse ser seguida sem questionamentos. Os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante o arrependimento e a entrega de sua vida ao Senhor, Mateus 3:2. Esta mensagem ia de encontro a tudo que Paulo acreditava. Afinal, a lei estabelecia que um homem pendurado num madeiro era maldito de Deus. Este era o pensamento de Paulo em relação ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Então, aqui está dizendo que uma luz brilhou nas trevas, né? E que verdadeiramente surpreende na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. E aqui fica uma pergunta para nós, né? Será que nós entregamos a nossa vida incondicionalmente a Deus? Diz aqui que Paulo não poupava energia, não poupava tempo e nem dinheiro. Tudo ele empregava na perseguição dos cristãos, porque ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele por ser daquela seita de fariseus, eles tinham que seguir a lei, eles eram zelosos pela lei, e ele acreditava estar fazendo a coisa certa, mesmo errado, ele se entregava, né? Ele se entregava para perseguir os cristãos, mas aqui diz que que o que mais surpreendeu na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional. Da mesma forma que ele perseguiu os cristãos quando ele estava cego, ele se entregou para Deus incondicionalmente, né? Ele se entregou e que ele não poupava, né? Não tinha medo dos açoites, não tinha medo das perseguições. Ele se entregou para Deus para fazer a obra, como está aqui em Atos 20, 23, 24, que ele dizia que ele considerava a vida preciosa, ele não considerava a vida preciosa para ele, né? Mas o que importava era ele fazer a obra, né? Seguir na carreira, o ministério que Jesus tinha lhe concedido, né? E que ele tinha que testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, foi assim, irmãos, que Paulo começou a trabalhar, né, na obra do Senhor. Ele não se cansava. E aqui no texto de referência, ele fala assim, ó, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, esse é o legado que Paulo deixou para nós. Que nós possamos nessa manhã pensar na nossa vida, como os discípulos de Cristo, né? Paulo também foi um discípulo de Cristo. Ele não andou com Jesus, ele não esteve com Jesus em vida, mas tem historiadores que falam que ele é considerado o apóstolo dos gentios. E graças a Deus, né? Através da vida de Paulo, o evangelho chegou para nós aqui, né, irmãos? E nesse tópico 1, eu aprendi que qualquer um que olhasse para o jovem Saulo de Tarso veria um homem disposto a acabar com o cristianismo. Contudo, Deus viu nele um vaso proveitoso para o seu reino. Olha que lindo, irmão. E aqui, fica aqui uma esperança aí, né? Você que está pregando o evangelho para aquela pessoa que tem um coração duro, aquela pessoa da sua família que fala que nasceu católico, vai morrer católico, que nasceu numa crença e vai morrer nessa crença, não perca a esperança. Porque aqui, ó, o comentarista diz que Deus viu em Paulo um vaso proveitoso para o seu reino. E aonde que está escrito isso, irmão? Está escrito em Atos, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 9, versículo 15, irmãos, olha que bonito. Quando Ananias começou a questionar o Senhor, esse homem que mata cristão, ouvi falar dele. E o Senhor disse para Ananias, vai, porque este é para mim, versículo 15 de Atos 9,
Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então que a gente não, nesta manhã, nós aprendamos, irmãos, que para Deus todos somos iguais, que não, Deus não faz acepção de pessoas, não há preconceito para Deus. Amém, irmãos? Socorro em tempo de crise, tópico 2. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Barnabé se dispôs a ajudar um homem que estava sendo desprezado por todos. Olha só. Assim, Barnabé somou de maneira sem igual para a expansão do evangelho. Que o Espírito que estava sobre Barnabé também repouse sobre nós. Olha aqui, onde está esse texto, irmão? Atos 9, 26 e versículo 27. Vamos ler aqui. 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, o título diz Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha aqui, irmãos. Os próprios discípulos tinham medo de Paulo e não acreditavam nele. E aí precisou Barnabé, né? Deus usou Barnabé para ajudar Paulo, né? E aqui, no versículo 27, diz assim: Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, irmãos, precisou de Barnabé dar testemunho por Paulo. Que bom, né, irmãos? Como é bom quando alguém dá testemunho pela nossa vida, né? Glória a Deus. Crise política. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação. A igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos. Atos 12, 1 e 2. A recusa de ser leal ao imperador como uma divindade era motivo para ser alvo de perseguição. E o discípulo de Cristo só conhecia o Senhor, Jesus Cristo. No ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. A história nos mostra que os cristãos que confessassem sua fé eram torturados e lançados na cova dos leões e queimados. Assim foi e assim tem sido. A igreja nunca está imune às perseguições, contudo continua de pé e continua prevalecendo contra o inferno, em nome de Jesus. Mateus 16 e 18. Era assim, irmão. Paulo vivia nessa época em que a igreja era perseguida. Existia essa crise política, porque o imperador ele queria ser adorado como Deus, né? E os cristãos não adoravam, porque os cristãos entendiam que só quem merecia toda a honra e toda a glória era Jesus. Então, por conta disso, muitos eram torturados, lançados nas covas dos leões, perseguidos, mortos à espada. E hoje em dia, não mudou, irmãos. Hoje em dia você tem aqui no Brasil uma constituição laica, né, que qualquer um pode ter a sua própria religião, né? E como é que nós somos entendidos? Nós não somos bem vistos porque a gente quer levar o evangelho para todas as criaturas, para todas as pessoas. E quando nós levamos a palavra do Senhor para alguém que é de outra religião, nós somos mal interpretados, né? E a gente viu o presidente da República esses dias fazendo um discurso na ONU, né? E nesse discurso ele fala
sobre a perseguição aos cristãos, né? Ele fala sobre a perseguição aos cristãos. Então, irmãos, nós estamos aqui no conforto. O Brasil, graças a Deus, não é perseguido. Tem as perseguições, mas não é as perseguições a ponto de entrar na sua casa, de matar seus filhos, seu marido, sua mulher, né? Não tem esse tipo de perseguição no país, no nosso país. Mas existe sim. Nós não somos bem vistos por isso, né? Porque nós somos diferentes, né? E a gente tem que pregar o evangelho. E por isso somos perseguidos sim, né? Porque nós somos diferentes. Crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Essa pandemia que se alastrou pelo planeta recentemente trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Também no período da igreja primitiva existiam milhares de pobres e necessitados que eram amparados pelos cristãos. Atos 4, 34 e 35. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres na Judéia, 1 Coríntios 16, 23. O que vemos então? Que a liberalidade, acompanhada do cuidado com os humildes, fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Olha que legal, olha que bonito aqui, irmãos. Crise econômica, né? E ele está falando aqui, o comentarista, dessa pandemia que está assolando o mundo, né? Que assolou o mundo. E que Paulo também, naquela época, tinha as crises econômicas. E que ele levantou uma coleta para ajudar os pobres, e eram os pobres mesmo, pobres, pessoas que não tinham como se sustentar. E Paulo levantou uma coleta. E hoje em dia, irmão, será que a gente vê isso? Eu fico vendo assim, eu fico vendo como as igrejas, tem igrejas poderosas, irmãos, poderosas, que podem ajudar, né, as pessoas carentes, as pessoas que estão passando necessidade, né? Infelizmente, teve o fechamento das igrejas, né? Mas a gente vê ainda igrejas preocupadas com as pessoas. E aqui, quando Paulo levantou essa coleta, muitos aceitaram o Senhor pelo testemunho, né? Muitos aceitavam o Senhor, serviram ao Senhor através dos testemunhos dos fiéis. Que nossa vida, irmãos, possam ser uma vida de testemunho. Que a gente também possa ganhar pessoas para Jesus através da nossa vida, né? Através dos nossos exemplos como os fiéis de Cristo, né? Então a gente viu nessa pandemia muitas igrejas fechadas, mas mesmo fechada, irmãos, a gente acompanhando os noticiários, muitos fizeram a obra, muitos socorreram as pessoas que estavam carentes, né? E que isso possa permanecer, não só na pandemia, né? Mas que isso possa ser uma constância do trabalho social das igrejas. E aqui, a gente pode ler aqui, irmãos, olha que lindo. Olha esse versículo em Filipenses 4:19, o que diz? Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que lindo. Cada uma de nossas necessidades, né, irmão? Que a gente possa estar atento, né, às necessidades, porque Jesus, ele também, quando ele veio evangelizar, a Bíblia fala que ele veio evangelizar aos pobres, Lucas 4:18, lê lá na sua Bíblia que você vai ver. Jesus veio se compadecer dos pobres e dos necessitados. Crise espiritual. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Os ourives estavam mais preocupados com seu ganha-pão do que com a sua fé. Atos 19:24. Alguns rituais praticados pelos cristãos despertaram desconfiança por parte dos romanos. Por se tratar de um povo politeísta, eles não conseguiam entender como os cristãos não adoravam a ídolos em seus cultos e como se colocavam de pé e de olhos fechados, orando sem nenhum elemento visível.
Diante de tamanha crise espiritual, por parte de muitos, Paulo consolidou a sua fé em Cristo, tendo a certeza de que ele era o seu socorro. Nossa, glória a Deus! Então, tinha muitas crises, muitas heresias, irmão, estavam presentes na igreja naquela época, irmão. Veja bem, fazendo mal a muitos. E hoje em dia não é diferente. Não é diferente, irmãos. Cada coisa que a gente escuta, cada coisa que a gente vê, assiste na televisão, cada distorção da palavra de Deus. Existia essa crise espiritual, mas Paulo consolidou a sua fé, tendo a certeza de que ele, Deus, era o seu socorro. Glória a Deus, né? Que a gente possa sempre nos momentos de crise política, espiritual e econômica, saber que o Senhor é o nosso socorro. Eu aprendi que nos momentos de crise não podemos deixar de observar que há um Deus guardando-nos de todo o mal. Glória a Deus. Tópico 3. A provisão de Deus em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. Devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo que fazemos. Paulo foi atormentado e preso justamente com Silas por expulsar de uma jovem espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Atos 16, 18 e 20. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Olha só. E aí, irmãos, aqui, todo esse trimestre a gente foi falando que Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de tudo. E que é muito importante, irmão, é muito importante quando nós somos dependentes do Senhor em tudo que fazemos, nós obtemos êxito. Tudo que você for fazer, irmãos, dependa do Senhor. Tudo, não vá com as suas forças. Não vá com as suas forças, irmãos. Porque é Deus que tem o controle de tudo. E se Ele tem o controle de tudo, e se a gente depende dEle, a gente está em boas mãos, irmãos. A gente está seguro. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante, por onde passava prisões, espancamentos, apedrejamento, naufrágio, emboscadas, roubo, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação, entre outros. Irmãos, olha quanta coisa esse homem sofreu. Meu Deus, acho que eu não consigo nem a metade, irmão. Olha quanta coisa Paulo sofreu. Assim, ainda assim, Paulo não desistiu de servir a Deus em toda a sua caminhada cristã. E às vezes a gente quer largar o Senhor por pouca coisa, né? Ou por uma falta de emprego, ou porque não tem uma mistura em casa hoje. Então, às vezes não tem uma mistura, né? Aquela mistura que você queira comer, não tem ali na sua casa. Aí você já reclama, porque você acha que Deus, como é que eu vou dizer? Que assim, que o sobrenatural tem que acontecer naquela hora. E de repente Deus está provando você, Deus está provando a sua fé, Deus está provando a sua integridade, né, irmãos? E às vezes a gente reclama, a gente larga, né? Aqui está falando que tinha falsos irmãos dentro da igreja, né? Ó. Tinha falsos irmãos. Que ele passava perigo entre os falsos irmãos dentro da igreja, irmão. Então, às vezes o irmão fala uma coisa que a gente não gosta. A gente já quer mudar de igreja. Então, que a gente tenha Paulo como um modelo, né, irmão? Porque Paulo sofreu tudo isso. Isso é um legado que ele está deixando para nós. Quando a gente estiver sofrendo, vai lá na cartinha de Paulo. Que aí o Espírito Santo vai falar no nosso coração e nós vamos e vai mudar a nossa mente. Nós não, o Espírito Santo vai mudar a nossa mente, o nosso coração. Para a gente suportar as crises e transformar essa crise em momentos de milagres e vitória, né? Como diz o título desse trimestre da lição da EBD.
Assim ainda, Paulo não desistiu de servir a Deus em toda a sua caminhada cristã. Ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno reconhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós. Olha, ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno reconhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por nós. Segundo Coríntios 5,14. Se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Gálatas 2:20. Glória a Deus, né, irmãos? O comentarista está falando, se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Ele estava preso lá. Ele estava preso e ele estava cantando, né? Louvando a Deus, né? Estava preso lá naquela prisão com Silas. E ele estava orando, estava louvando, não estava triste, irmão. Por muito pouco a gente se entristece, né? Que o Senhor venha fortalecer a nossa alma, o nosso entendimento, para que sejamos pessoas fortes, enraizadas na palavra do Senhor. Não deixe o medo destruir seu sonho. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Atos 21:13. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos. Olha só, irmãos. Se Paulo tivesse medo, ele não teria feito a obra do Senhor. Às vezes é bom ter medo, mas o medo em demasia não podemos aceitar, né? Porque que o medo em demasia impede as bênçãos, irmãos. Impede o nosso crescimento, impede as nossas vitórias. Eu aprendi que o amor de Deus está sempre disponível e não há nada que possa nos afastar deste amor. Conclusão, irmãos. Com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje, mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises, buscando o refúgio em Deus. Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Então, com isso, irmãos, nós aprendemos que Deus sempre nos socorre no momento de crise, né? A grandeza da chamada de Paulo e o legado que ele deixou para nós. E que as crises, irmãos, são passageiras. Tudo passa. A Bíblia fala que tudo vai passar, irmãos. A Bíblia fala. Tudo vai passar, né? E que Deus possa abençoar os irmãos. Obrigada aí a classe Sara, as irmãs que têm ouvido as lives, né? Que têm aprendido um pouquinho. Eu também tenho aprendido muito com vocês. Que Deus possa abençoar, irmãos, cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.